Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o Evangelho da profissão de fé de São Pedro. Narrado aqui pelo evangelista São Marcos. Nós sabemos que o Evangelho de Marcos é um evangelho que está intimamente ligado ao próprio São Pedro, porque Marcos era o intérprete de Pedro. Por isso, nós podemos dizer que o Evangelho de Marcos é o evangelho que nós ouvimos, o testemunho de Pedro, o príncipe dos apóstolos. Pois bem, por que eu digo isso? Digo porque todo o Evangelho de Marcos está organizado com a centralidade da profissão da fé de São Pedro. É como se fossem duas partes. Na primeira parte, Jesus faz milagres, faz ações para que a fé dos discípulos compreenda quem Ele é. Jesus está tentando fazer suscitar a fé. Esse é o propósito de Cristo, um pouco como aquela cura do cego que nós víamos e meditávamos ontem, ou seja, um homem cego que vai até Jesus e Jesus então cura, mas cura em duas etapas. Primeiro, começa a ver os homens como árvores, depois cura definitivamente. Também aqui a fé de Pedro tem estas duas etapas. Na primeira etapa, o Pedro vê que Cristo é o Messias, como ele professa aqui, neste momento. Mas ele não tinha compreendido profundamente o que é que significava isto. Ele já tem fé, ele já enxerga, ele já vê um lampejo da luz da graça divina, sabe que o Cristo é o próprio Filho de Deus, mas ele não entendeu o caminho da cruz. Quando Jesus, então, vendo a fé de Pedro, começa a falar do seu sacrifício redentor em Jerusalém, São Pedro rejeita aquela ideia. Repreende Jesus e por isso é repreendido por Jesus. Ou seja, São Pedro, com uma mentalidade humana, quer seguir o Cristo sem cruz, quer uma religião analgésica, uma religião de um Deus que está a nosso serviço e que não pede de nós o sacrifício do amor. No entanto, Jesus quer exatamente nos colocar nesta dinâmica do sacrifício para que, crescendo de fé em fé, nós sejamos capazes de finalmente chegar ao fruto maduro, o fruto sazonado do amor. Meus queridos, no nosso caminho de fé, também nós somos assim. Inicialmente, você começa a sua vida pedindo mais fé. Você vai crescendo na fé. Você vai se aproximando de Deus na fé. A fé é como se fosse o cordão umbilical que nos une a Deus e que vai alimentando a nossa alma até que finalmente a criança está pronta. A criança está formada. Para quê? Para amar. Para realizar o sacrifício do amor, a entrega do amor. A fé claudicante, manca, meio trôpega daqueles que começam a caminhar não é a mesma em qualidade dos mártires, daqueles que entregam a vida, daqueles que se doam, daqueles que sentem a doçura do sabor que é se sacrificar de volta para Cristo. Por quê? Porque o nosso amor também cresce. Inicialmente, uma fé pequena nos dá o amor de servo, o amor de quem quer simplesmente cumprir os mandamentos. Essa fé vai crescendo e nos tornamos filhos, o amor do filho que quer servir o pai o tempo inteiro. Mas até que finalmente nós chegamos ao amor maduro da esposa, que assim como o esposo na cruz entrega a sua vida dizendo isto é o meu corpo que é dado, a esposa também quer se entregar, a esposa também quer amar de volta, a esposa também quer carregar a cruz. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Sim, a profissão de fé de São Pedro nos ensina a parar de ver homens em forma de árvores e chegarmos finalmente a dar o sacrifício da cruz.
o Pedro que esperneia aqui já tem fé, mas como é diferente daquela fé radiosa que um dia fará com que ele se sacrifique na cruz em Roma, derramando seu sangue e confirmando a fé dos irmãos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.